dela, o nome da minha mãe é Maria Aparecida da Silva, mas ela é conhecida por Vó Aparecida. É natural de Nepomuceno. Ela nasceu aqui em Nepomuceno em 1912, 30 de setembro de 1912, um ano após a emancipação política do município. A minha avó era parteira. Era parteira famosa aqui em Nepomuceno. Ela era conhecida por Sarritinha, a minha avó. Sarritinha, sabe? A avó foi envelhecendo e a mãe foi assumindo o cargo dela, sabe? De parteira. Atendia os partos dela antes em casa, porque eu usava fazer os partos em casa. Aqui na cidade, na zona rural. E posteriormente ela trabalhou na Santa Casa Antiga. E quando foi reativada a atual Santa Casa, ela retornou. Eu era menino, eu era criança. E quando as irmãs vieram da Espanha para Nepomuceno, as filhas de São José, foi 19 de março de 1958. 19 de março de 1958. A mãe estava lá na Santa Casa para recebê-las. Quando ela estava de férias, não era essa casa, não era atual casa, não. Era dia e noite, Aparecida, sabe? Parto, quando ela estava de férias. E lá na Santa Casa, ela realizava os partos. Hoje que eu sei que o pessoal diz que ela atendia os partos em casa, ela não cobrava um centavo. Ela não cobrava. E ela andava a cidade toda naquela época, a cidade não era calçada, muito poeirada, sabe? As crianças saíam lá do hospital, ou então quando ela realizava os partos em casa, ela ia em todas as casas dar o banho nas crianças, fazer o curativo no umbigo, até o umbigo, que a gente falava, cair, sabe? Até o umbigo cair. E eu me lembro, eu dou risada, porque você lembra da funerária do Ratinho, né? Aí ela encontrava com o Ratinho na funerária Caminho do Céu, né? Funerária Caminho do Céu, o povo nepomuceno morria de medo de entrar na funerária. Aí ela dizia, Ratinho, para aí, me leva no tal caso que eu tenho que curar uma criança. Ratinho, me leva ali. Eu falei, ô, Aparecido, mas você não morreu ainda não? Mas... Foi pai, mãe, foi tudo. Foi pai, mãe, tudo. Eu, graças a Deus, eu sou espírita. Todas as religiões são boas, porque Deus é um só. Mas eu digo, se eu tiver mil ou 1 milhão de reencarnações, eu quero ser filho biológico dela. Quero ser filho biológico dela. Foi pai, mãe, foi tudo. Muito amorosa, graças a Deus, sabe? Eu digo, não casou, graças a Deus, sabe? Tenho orgulho de ser filho dela, mãe solteira, tenho muito orgulho, sabe? E educou eu, a minha irmã, cuidou da mãe dela, da minha avó, e cuidou de 2 sobrinhos também. Eu tenho muita saudade da minha mãe e ela faleceu no dia 23, ela sofreu um AVC, foi no dia 16 de maio. 16 de maio de 93. E faleceu no 23 de maio, de domingo a domingo. Ela ia completar 81 em setembro. Parece que foi hoje. Uma história curiosa, o Zé do Bepinho, pai da Verônica Tonetti, o Zezé dizia para mim o seguinte, porque, não sei se você se lembra, Silvana, do necrotério lá da Santa Casa, na Rua da Carbomina. E naquela época, na Santa Casa era o seguinte,
as irmãs, às 8 horas da noite, as irmãs recolhiam. Elas recolhiam para a clausura e o hospital ficava tudo por conta da mãe. Sabe? Ficava tudo por conta da mãe. Aí o Zezé do Bepinho, o pai da Verônica, o Zezé, ele dizia, Damásio, Aparecida, um dia eu de noite, eu na rua, aí a hora que eu vi, sua mãe com o corpo, a sua mãe com o corpo às costas, com o corpo às costas. O defunto. Com o corpo às costas, e foi Aparecida, o que é isso? Ela disse, não, o homem morreu, eu tenho que levar para o necrotério. Aí ela, sabe, caminhando, desceu, hoje lá onde tem os laboratórios, era um trilho, desceu o trilho ali, sabe, com o corpo às costas, levou para o necrotério. Ele dizia, ele ria muito, ele falou, mas que mulher de coragem, viu? Sozinha. Sozinha. Vou levar para a sepultura. Eternamente grato. Porque eu digo, Deus é amor. Deus não castiga ninguém. Mas o universo exige gratidão. E ela me transmitiu. Ser eternamente grato. Na simplicidade dela, ela sempre dizia a mim, meu filho, não cuspe no prato que come. E transmitiu também humildade, porque somos todos iguais. E transmitiu humildade. Nada de querer pisar nosso semelhante, não, em quem quer que seja. Estamos aqui de passagem, né? Vamos trabalhar. Porque na hora final, de chegar lá com um pouquinho de bagagem. Isso são os valores que ela transmitiu para mim. Honestidade. Hoje a gente vê só corrupção, não é? E quanto a corrupção, e ser eternamente grato a tudo e todos. Olá! Nós estamos aqui na primeira década do século XX, temos o início do fortalecimento da cafeicultura, os imigrantes chegando, italianos, japoneses, para trabalhar nas lavouras de café. E uma curiosidade, naquela época nós ainda não tínhamos administração pública, então eram os coronéis que comandavam a cidade. Mas hoje nós vamos dar mais um salto na história de Nepomuceno e falar novamente sobre a Associação Beneficente Pão dos Pobres. Lembra dela? Pois é, além da criação do asilo, ela também idealizou a criação da Santa Casa de Caridade, hoje nossa Santa Casa de Misericórdia. Inicialmente, a Santa Casa tinha como objetivo atender aos indigentes e aos cidadãos marginais de Nepomuceno. Isso em 1916, mas acaba virando instituição e tem seu estatuto estabelecido por João Bernardes Reis Pinto Júnior e Olavo Salles. Uma cidadezinha recém-independente, com pouca ou nenhuma estrutura política, que só tinha a própria população com quem contar. O que eles fizeram na época para angariar lucros para a construção da Santa Casa foram várias quermesses públicas. E o terreno foi cedido pelo coronel João Custódio da Veiga e seu filho, o conhecido coronel Jonas Veiga. E o primeiro diretor da Santa Casa de Misericórdia foi o doutor Juca. Mas essa é outra história e não sou eu quem vai contar para vocês. Quando as irmãs chegaram para Nepomuceno, as primeiras 6 irmãs, em 1958, eu tinha 6 anos de idade. E me lembro como hoje, como foi a chegada das irmãs, né? Naquela época, a banda do seu Hugo tocando, né? O Monsenhor Luiz de Gonzaga recebendo as irmãs. O prefeito da época era Horácio Veiga Lima. Nós tínhamos uma comunidade em Cambuquira.
E foi através de contato com o pároco de lá, que era Padre Melo, né? E ele falando da presença das irmãs em Cambuquira, que era na área da educação, tinha uma pequena escola. Então surgiu, né, a possibilidade de que as irmãs pudessem vir ajudar na Santa Casa, que naquela época era bem precário, né? Vieram 6 irmãs espanholas, sem saber português. Então a irmã responsável pela comunidade era a irmã Vitória, irmã Molina, irmã Maria Romero, irmã Hortência, irmã Carmen e irmã Cacilda. Essas foram as 6 primeiras irmãs que pisaram o chão de Nepomuceno. Então foi assim uma recepção da comunidade com muita alegria, com muito entusiasmo, porque na verdade, entre aspas, ninguém tinha visto freira, ainda mais de hábito preto. Né? As irmãs chegaram aqui, vindo de um país frio, né? E lá o hábito era preto. Na época, o diretor da Santa Casa era o Dr. Alberto Sarquis, e com a sua esposa também se fizeram assim muito satisfeitos, né, com a presença das irmãs. Então as irmãs se instalaram na Santa Casa de Misericórdia para o trabalho direto com os enfermos. E naquela época era tudo muito precário. A Santa Casa era muito pobre, não tinha recurso nenhum mesmo. Praticamente os quartos eram assim, divididos, os quartos das irmãs mesmo, era dividido com tablados, né? Cuidavam da alimentação, cuidavam dos enfermos, cuidavam da lavagem de roupas, né? O que precisasse. Inclusive, assim, é bom acentuar a presença da irmã Vitória, que era a superiora na época. A irmã Vitória tinha uma campainha na cabeceira da sua cama. E a qualquer hora da noite, ela se colocava a serviço dos doentes. Em 1959, teve um fato interessante. O Dr. João Pimentel da Veiga, que era o chefe do gabinete do governador de Minas Gerais e secretário da Saúde Pública de Belo Horizonte, deu uma ajuda para a Santa Casa, a pedido das irmãs, a pedido também de outras autoridades, né? Ele veio, né, para trazer essa ajuda e visitou a Santa Casa, pôde assim, ter contato com as irmãs. Em 1960, João Garcia visitou também e foi formada uma diretoria para a Santa Casa, né? Em maio do mesmo ano, as irmãs receberam o primeiro salário. Elas chegaram em 1958 e em 1960 que receberam o primeiro salário. E todo o salário que as irmãs recebiam era dedicado à Santa Casa, né? Então elas começaram. E além desse salário que era doado para melhoria de coisas para a Santa Casa, elas faziam doces, faziam balinhas, faziam festas juninas, tudo angariando recursos para a Santa Casa. Em 1962, aí puderam continuar a obra, né? A Santa Casa, na Santa Casa foi construída a capela e havia missa diária às 5h30 da manhã pelo Monsenhor Luiz de Gonzaga e eu testemunho a dedicação de algumas irmãs em trazer para Nepomuceno o recurso do SUS, porque antes não havia essa cobertura, essa proteção que é tão importante na saúde. Nós tivemos assim, irmãs que batalharam muito para trazer esse recurso para a Santa Casa e graças à dedicação delas, isso foi conseguido com muito suor e muito amor e dedicação. Lembrando também de tantos funcionários que passaram pela Santa Casa no tempo das irmãs, talvez eu não me recorde os nomes, mas a Dona Aparecida, a parteira,
como que essa mulher trabalhou ao lado das irmãs. E outras, perdão se eu não lembro os nomes, eu tenho apenas a imagem de algumas que eu não recordo o nome, mas todas estão na história das filhas de São José. E as irmãs continuaram assim, né, trabalhando para a melhoria da Santa Casa, né? Importante também registrar aqui que no Natal, normalmente, muitas crianças eram visitadas pelas irmãs além da Santa Casa. E as irmãs faziam sempre festinha de Natal para comprar brinquedo para as crianças. E dentro da Santa Casa, elas mesmas costuravam enxovais para os bebês que estavam nascendo. Em maio de 1973, recebemos outra vez a visita do bispo diocesano Dom Otto Motto, e que veio assim para celebrar com as irmãs também na Santa Casa. E ele fez assim um agradecimento muito especial à presença da vida religiosa das irmãs aqui na comunidade nepomucena, né? Em dezembro também de 1973, deu-se a conclusão, num primeiro curso que as irmãs também trabalhavam lá na Santa Casa, à parte, dava aula de datilografia. E é um serviço anônimo. Anônimo. Né? Ninguém vê, né? Ou ninguém viu. Só quem estava lá que podia presenciar a dedicação de cada um. Em 15 de agosto de 1888, foi realizada a festa de 25 anos de presença das irmãs na Santa Casa. No período de 82 até 86, foram realizadas várias obras de melhoramento, ampliação do hospital com grande apoio da congregação Filhas de São José. Então a congregação também enviou assim bastante recursos para a Santa Casa. Em julho de 1990 foi a saída das irmãs da Santa Casa. Então aconteceu assim. Após várias reuniões da diretoria com as irmãs, deu-se a entender claramente que já não necessitavam mais das irmãs na Santa Casa. Foram assim anos de muito trabalho, muita dedicação, muito carinho, muito amor, né? Muito batalha mesmo para conseguir recurso e melhoria para a Santa Casa. Aí se fazia Dr. Rubem, que foi assim um braço forte do lado das irmãs, né? E se fazia cesárea, a cirurgia de apendicite, essas coisas assim mais simples, né? Então para mim foi assim muito sem palavras, sabe? Assim, verificar cada escrita das irmãs, pontuando aqui o dia a dia, sabe? Isso aqui não é nada, isso aqui é uma folha e meia de escrito, mas são muitas coisas que as irmãs fizeram e continuam fazendo, né? Uma história que não pode ser apagada. A gente fecha o livro, mas no coração de muitas pessoas eu tenho certeza que essa história marcou. Eu não sei vocês, mas eu estou amando conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, identificar cada etapa de crescimento e desenvolvimento da nossa querida cidade. Tudo o que nós vemos, vivemos, aprendemos e especialmente em rima e versos.
O pão nosso que está na mesa do nosso povo. Santo alimento que alimentou o passado de nossas crianças e deu vida aos nossos idosos. Nós te celebramos hoje como a graça divina sobre a fé do nosso povo. O pão que um dia nasceu de uma pequena semente de trigo, plantado no meio de gostos e de desgostos. Regado sobre as muitas dificuldades de uma vida passageira, transitória, mas duradoura. Deu saúde a tantas pessoas, deu serviço a tantas esperanças, deu amor a tantas carências. O pão nosso sobre a mesa do nosso povo representa o cálice que celebrou a liberdade do nosso maior tesouro, o coração. Um pedaço de pão partido para aqueles que chegaram ao fim da vida com consolo. Um pedaço de pão para aqueles que, frutos de um amor, nasceram de tão feliz, choroso. Um outro pedaço de pão aos que doentes encontraram nas migalhas deste pequeno pão o seu socorro. Um pedaço de pão na mesa do nosso povo. Por fim, aqueles que, tendo filhas, filhos, irmãos e irmãs, salvaram-se todos. O pão que se reparte a todos, crianças, jovens, adultos, pão que dá vida à saúde do nosso povo. Dai-nos ainda hoje a lembrança dessas pessoas que alimentaram tantas outras, com os doces pedaços de um amor dolorido e servido aos outros. Dai-nos ainda hoje a lembrança dessas pessoas que alimentaram tantas outras. Mãos de parteiras, médicos, doadores. Mãos de gente que abriu mão da própria vida para que hoje muitos de nós existíssemos como povo. Eu te peço, ó vida, em memória desse pão que deu sustento principalmente aos menos favorecidos. Gente simples, vivida e divertida. Gente trabalhadora, ousada e até sofrida. Livrai-nos das mãos dos que roubam o nosso pão, o trocando por ouro, mentira ou enganação. Trazei de novo, ó vida, a memória do nosso povo. O pão que um dia saciou a fome do nosso povo, de cultura, de lazer, de turismo, de trabalho, de fé e esperança genuína para o nosso povo. Livrai-nos das mãos dos que roubam o nosso pão, o pão da história que mora em cada um de nossos pequenos corações que sangram, o pão nosso que está na nossa mesa hoje. Que sejamos generosos em parti-los com todos. Todos podem comer desse pão, que pode ser feito com a minha, com a sua e com as nossas mãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Nepomuceno. É o que rogamos nessa história. Bom, a história como nós conhecemos vai chegando ao fim. Brincadeirinha, ainda temos muita coisa para descobrir, muita coisa para acontecer, afinal, a história nunca termina. Nós construímos um pedacinho dela a cada dia. Mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana nós temos mais casos, mais entrevistas, mais poemas e mais informação sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Conto com vocês? Então até lá!